dia 15 de julho de 2021. O que piora a sua vida sexual e você não sabe? É isso que nós vamos conversar hoje. O que piora a sua vida sexual e você não sabe? Hoje a gente vai ver que o sexo tem a ver com a vida como um todo, né? E assim como o nosso corpo, eu machuco o dedão do pé, o dedãozinho pequeno, aquele que não tem quando tu bate na quina da mesa e tu vai nas alturas e volta de dor e aquilo fica uns 2 dias machucadinho, você sente aquela dor, o seu corpo como um todo sente, mesmo que seja o dedinho minguinho do pé, mas ele sente, né? O corpo todo sente. Mesmo que você esteja andando, mesmo que você esteja trabalhando, mesmo que você esteja ativamente, mas você está pensando, poxa, meu dedo está doendo hoje. Nossa, aquela batida que eu dei ontem na mesa foi pancada, né? Ainda está doendo, né? Ou às vezes você sente de uma maneira desconfortável e não percebe, quando vê você está com uma dor no braço, porque você sentou em cima do braço, e aí você fica 2 dias, né? E apesar de você estar fazendo as suas atividades, a dor está aqui, no braço. E assim funciona todos os nossos aspectos emocionais com relação ao sexo. Toda a forma como a gente vive as nossas situações cotidianas interfere na vida sexual. E é isso que é hoje. Mas assim, sem mais demoras, sem mais delongas, né? Que hoje eu atendo às 9, então tem que encerrar pelo menos 10 para as 9 a live de hoje. Sem mais delongas, vamos para o conteúdo. E o primeiro ponto que orienta a sua vida sexual, que piora a sua vida sexual e talvez você não saiba, é a crença. A crença de que o sexo seja algo mau, seja algo sujo. A crença de que talvez você não seja tão boa, você não seja tão bom no sexo. A crença de que o sexo é um problema. Se a gente for ver, no século XV, XVI, tudo que era relacionado ao prazer era considerado algo pecaminoso, sabe? O sexo ele era visto somente para a procriação, ele era visto como uma necessidade do ser humano para sobreviver na Terra. O sexo era visto bem de uma forma lógica, assim. E todo o prazer relacionado ao sexo era considerado como obra do demônio. E aí você pode estar pensando, poxa, Thiago, mas isso é uma ideia tão antiquada que hoje no século XXI não cabe. Mas essa ideia está em muitos de nós, no nosso inconsciente coletivo, quando vamos nos relacionar com o sexo. Então, inclusive, aquela ideia, ela girava até em torno das pessoas casadas, as pessoas que moralmente, coletivamente, já estavam permitidas a terem um ato, até entre elas esse ato era coletivamente impróprio, sem ser para a procriação, sabe? E naquele tempo, no século XV, XVI, para a mulher gostar de sexo significava ser imoral, significava ser depravada. E percebe como as nossas crenças orientam os nossos caminhos. A crença que eu tenho de que sexo é ruim ou de que sexo é um problema, isso pode orientar na minha forma de comportamento. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Aconteceu hoje. Eu fui atender hoje à tarde. E aí, quando eu cheguei lá no centro, que eu iria pro consultório, eu botei a mão no bolso e na minha cabeça eu tinha esquecido
Eu tinha esquecido a máscara. Tinha esquecido, né? E aí, como eu deixo uma só lá no consultório reserva, se eu preciso, eu não tiro de lá, porque se eu tirar eu esqueço e aí eu acabo ficando sem máscara em lugar nenhum. Eu iria no mercado antes, mas acabei não indo porque não tinha como, eu estava sem máscara. Eu estava sem a máscara, isso me direcionou para um determinado caminho. Eu tinha que ir direto para o consultório, porque eu não poderia ficar andando sem máscara. Assim, gente, são as crenças limitantes. Assim são as crenças, como eu falei aqui, a respeito do sexo. Se eu vejo o sexo como algo sujo, como algo mal, como algo pecaminoso, como algo negativo, essa crença vai piorar a minha vida sexual. Então, esse é o primeiro ponto. Mas, Thiago, como que eu vou lidar com isso? Primeiro ponto é aceitar que você tem desejos sexuais, assim como todo ser humano da face da Terra. Porque, dependendo da forma como você lida com esse sexo, isso vai se tornar benéfico ou maléfico. Aí hoje a gente vê, naquele tempo, a sexualidade era super reprimida. Né? Era reprimida ao máximo. E hoje, com o tempo, essa repressão toda saiu para fora e hoje a sexualidade é até exacerbada. Né? Uma propaganda de uma caneca, se bobear, eles estão colocando uma mulher seminua. Então, dependendo da crença, dependendo da forma como você vê o sexo, a relação sexual, a vida sexual de vocês, isso vai piorar ou melhorar de vocês. Então, o primeiro ponto é pensar sobre o que você tem como vida sexual satisfatória. Esse é o primeiro ponto para ter uma vida satisfatória. Aceite os seus desejos, aceite suas fantasias, converse para que vocês juntos possam encontrar melhores caminhos para lidar, para satisfazer isso, né? E prossiga sua vida sexual. Primeiro ponto, primeiro passo para uma vida sexual satisfatória: aceitar seus desejos, aceitar as suas fantasias, aceitar que você tem, porque se você reprime como se você não tivesse, mais para frente vai surgir algo maior. E aí pode surgir um desconforto maior, e até que você não tenha mais controle, tá? E isso se torna um desconforto da relação. Então, existem evidências de que os impulsos sexuais que temos está relacionado com o contato, com o carinho, com o afeto que tivemos nas primeiras experiências. Em outras palavras, eu quero dizer, e o que os estudos dizem é o seguinte: você só pode dar o que tem. Se você não recebeu amor, não tem como você dar amor. Se você não recebeu amor, você construiu crenças a respeito disso. Que aí eu volto no primeiro ponto. Você construiu crenças de que o amor não é algo legal, ou o amor não é necessário, ou o amor não existe. E aí, se você não passa amor, se você não transfere amor, se você não se permite ter desejos, se você não cumpre o primeiro passo para uma vida sexual satisfatória, não tem como você continuar a ter essa vida satisfatória. Mas, Thiago, eu não tive esses primeiros contatos. Eu reconheço que eu não tive essas primeiras experiências de uma forma saudável, de uma forma legal, de uma forma carinhosa. Eu não tive afeto. Como que eu vou responder a isso? Como que eu vou lidar com isso? Você não pode responder em relação ao passado que não há algo mais o que fazer, mas você pode responder ao presente que você tem a vida, que você está vivo, vamos dizer assim. Então, como responder a esse presente? Se acolhendo. Como responder
Como responder a esse presente? Se ouvindo. Como responder a esse presente? Se cuidando. Tiago, eu não consigo me cuidar. Como me cuidar? Outra pergunta. Como me cuidar? Psicoterapia. Como me cuidar? Prestando atenção no que eu penso sobre mim mesmo. Como me cuidar? Prestando atenção naquilo que eu não consigo fazer. Como me cuidar? Prestando atenção, vivendo de uma forma consciente. Não fugindo daquilo que você não consegue encarar para sempre. Porque quanto mais você foge daquilo que você não consegue encarar, mais você não resolve essa questão. E aí você fica sempre inosada nesse... Porque você não recebeu amor, você não consegue dar amor, e você não consegue cuidar de si mesma, porque você não recebeu amor. Mas é necessário você prestar atenção em quem você é hoje para você responder a essas necessidades que ninguém supriu ainda. E você precisa se suprir. Percebe? Porque essas primeiras experiências de afago, de carinho, de toque, né, de cuidado, de atenção, de dedicação, de energia disponibilizada, essas primeiras emoções, elas constroem a ideia na gente de que eu posso me abrir psicologicamente a pessoas que estão cuidando de mim, que gostam de mim. É nesses primeiros contatos que eu aprendo a ter intimidade psicológica. É que eu aprendo que eu posso estar vulnerável diante de alguém especial. Percebe como extremamente importantes? Extremamente importantes. Nesses primeiros contatos que você consegue estar vulnerável, vendo a outra pessoa, o seu grande cuidador, o seu grande objeto de amor, estar vulnerável diante de você. Aqui você já vai absorvendo, porque a maioria dos nossos aprendizados não são aquilo que nós ouvimos, mas são as dinâmicas que nós observamos na vida diária, na vida cotidiana, o que sentimos. Por isso que a inteligência emocional é tão importante, porque nós estamos a todo momento sentindo, e nós sentimos muito mais do que racionalizamos, e isso, se a gente não interpretar aquilo que a gente sente, nós vamos nos conduzir a uma vida insatisfatória, porque não vamos entender o que está passando. Muitas vezes a gente interpreta emocionalmente de uma forma errada a situação e a gente caminha de uma forma não saudável durante a vida por uma não identificação daquilo que aconteceu. Percebem, gente? Vocês percebem? Faz sentido para vocês? Que esses primeiros contatos, eles ajudam a pessoa a ter intimidade psicológica e não só a intimidade física. Esses primeiros contatos... Oi, Priscila, seja bem-vinda. Esses primeiros contatos, eles ajudam a pessoa a abrir. Temos um grande problema atual das pessoas não conseguirem manifestar os sentimentos. E pode estar ligado a essas primeiras sensações, a essas primeiras vivências, em que você não sentiu afeto, você não sentiu momentos de cuidado, de carinho, de atenção, e aí hoje você não consegue expressar, você não consegue manifestar, você não consegue dizer, você não consegue expressar. Então, isso é extremamente perigoso. E se você não recebeu, você precisa agora, a partir de agora que você está vivo, porque você não tem mais como olhar para o passado ou lidar com aquilo, responder de uma outra maneira, mas você tem como responder a isso hoje, se olhando, se conhecendo, se percebendo, olhando para essas dores. É um ponto extremamente importante. Então, o contato sexual satisfatório, ele é muito satisfatório quando envolve carinho, entendimento,
aproximação e sensibilidade do direito, do interesse do outro. Quando eu coloco esses elementos em relação ao outro, porque o sexo é uma interação em conjunto, não é um prazer meu, quando eu olho para o outro, isso envolve uma vida sexual, isso beneficia, ajuda em uma vida sexual mais satisfatória. E aí, mais para frente, mais para o final, a gente vai ver por que alguns conseguem ter esse interesse na vida sexual do outro, conseguem se interessar pelo outro, enquanto outros não conseguem ter esse olhar. A gente vai ver isso mais lá para frente. Então, um outro ponto que talvez você não imagine que tenha a ver com a sua vida sexual é a repressão dos sentimentos negativos. Pessoas que têm sentimentos negativos e não expressam, isso envolve diretamente, afeta diretamente a sua vida sexual. Por quê, Thiago? Por que eu reprimi os meus sentimentos afeta a minha vida sexual? Porque se você reprime, melhor dizendo, as emoções negativas, você reprime automaticamente as emoções positivas, as emoções de afeto. Então, se você não passa algo ruim, você também não passa algo bom, você também não manifesta amor. E quem que vai querer estar num casamento sem receber expressões de afetos? Como a gente já conversou em uma live dessas, né, que eu faço live todas as segundas e quintas, que eu falei numa live dessas que as declarações de amor é um hábito de casais saudáveis, de casais felizes. Então, sem declarações de amor, se você não consegue expressar as emoções positivas, você não consegue ter uma vida sexual satisfatória, porque isso interfere num todo. E essa pessoa negativas reprime as emoções positivas, quando ela vai para a cama, ela também reprime aquelas emoções. E isso afeta diretamente a espontaneidade, porque uma pessoa que reprime emoções boas, uma pessoa que reprime emoções ruins, uma pessoa que reprime tudo, quando ela vai para aquela interação tão intensa, ela tende a reprimir, ela tende a estar inflexível, ela tende a estar dura, sem espontaneidade, sem flexibilidade. Percebe? Porque quando eu reprimo emoções negativas, é como se a energia do meu corpo não circulasse bem. É como... Não tem quando você está lavando a calçada com a mangueira e você coloca o dedo ali na frente da saída, que a água sai mais forte, mas sai em menos quantidade, né? É como se, quando você reprime, é como se você colocasse o dedo na ponta da mangueira, né? Vai sair menos água, vai sair mais forte, mas vai ter algo que não vai dar certo, vai ter um bloqueio. Isso são as emoções que a gente reprime, tanto negativas quanto positivas. E isso influencia na vida sexual, isso influencia na espontaneidade, na hora do ato sexual. E interfere como um todo. Quando você não se sente espontâneo no ato sexual, com o tempo isso vai se tornar ou pode se tornar um problema, a não ser que a outra pessoa aceite você assim rigidamente. Outra coisa, gente, a pessoa que reprime sentimentos, eu vou repetir, ela pode usar o sexo como uma válvula de escape. Eu vou contar agora uma história. Preste bem atenção nessa história. De como uma pessoa que reprime os sentimentos, ela pode utilizar o sexo como uma válvula de escape. O Caio, temos o Caio. Pense nessa história. Viaje comigo nessa história. O Caio, toda a vida, que os nomes são fictícios, tá?
O Caio, toda a vida que ele tem um conflito com a Mayara, sabe o que acontece? Quando eles vão ter relações, o Caio geralmente entra no clímax antes da Mayara, para que ela fique frustrada e irritada. Isso é consciente, Thiago, mas isso é consciente. Mas percebam como aquele conflito, aquela palavra não dita, aquela raiva não expressada, aquele ciúme não dito, se transformou num desconforto na vida sexual, e isso só foi acumulando. Porque a gente confunde muitos sentimentos. Muito, muito. Às vezes a gente sente vergonha e a gente pensa que a gente está sentindo raiva. Sabe? Quando alguém fala de você e você sente vergonha, mas o que você disse que você sentiu foi raiva. Poxa, eu senti raiva porque a pessoa falou isso, daquilo de mim. Mas na realidade não foi raiva. A pessoa sentiu foi vergonha de o outro ter exposto ela. Então, percebem como a gente confunde os sentimentos com certa frequência se a gente não tem esse controle interno? Então, percebam que o desconforto na vida, o descontrole no cotidiano pode cair na vida sexual. E isso interfere diretamente na satisfação ou não sexual. E a satisfação sexual é um aspecto extremamente importante. A gente já falou sobre sexo, né? Umas 2, 3 lives atrás. Então, olha só. Quando a comunicação não flui, a vida sexual perde a qualidade. É interessante, né? É interessante porque a gente pensa que o sexo tem muito mais a ver com a performance na cama, e a gente acha que o sexo é esse ato. Mas aqui a gente está vendo que o sexo tem a ver com expressão de sentimentos, tem a ver com crenças. Depois a gente vai ver aqui o próximo tópico. Tem a ver com os pais. A gente vai ver o próximo tópico. Tem a ver com autoimagem, tem a ver com educação. Vários aspectos da relação, da vida cotidiana, que desemboca no ato sexual, que desemboca num ato tão particular e íntimo que é esse. Então, essa não, né? É uma impotência, uma frieza que pode desencadear, que pode surgir dos relacionamentos. Muitas vezes elas vêm de atos doentios, claro. Mas muitas vezes essa impotência, essa frieza, elas vêm de repressão dos sentimentos e comunicação ineficaz. Entende? Então, um ponto importante que as pessoas que reprimem os sentimentos é uma crença. Olha só, olha a crença de novo. A crença direcionando os caminhos. Uma crença que essas pessoas têm é de que eu não vou falar, eu não vou me expressar, porque eu não quero gerar conflito. Mas, porém, todavia, entretanto, falar, se expressar, o conflito não anula o amor, a dedicação. Percebem? Inclusive, aonde há amor, por quê? O amor vai gerar a aproximação. A aproximação vai gerar a indiferença. E aonde há indiferença, uma hora ou outra vai ter conflito. Porque eu penso assim, ela pensa assado, eu penso assim. O máximo, não importa, mas não tem como fugir do conflito. Se você ama, se você está junto, não tem. O conflito vai surgir uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde. A questão é a intensidade e a frequência, né? Poxa, eu tô com essa pessoa há 10 anos, mas eu tô em conflito há 8 anos. Então, algo de errado. Algo de errado nisso. E outra, o casal saudável, preste bem atenção.
Um relacionamento saudável, um casal saudável, é aquele que consegue resolver os seus problemas por meio da comunicação. Então, uma linha falha na comunicação interfere não só na vida sexual, mas na vida satisfatória do relacionamento como um todo. Então, ter conflito não elimina o amor. Pense nisso. Pense nisso, tatuem isso no seu coração e pratique. Pratique, não é só filosofar. Não, essa live é uma live prática. Para você ver e para você praticar. Tiago, não sei como praticar. Ou Tiago, pratiquei e não deu certo. Me chama no direct que a gente conversa, a gente vê, a gente vai pensando junto, tá? Se tiver algum comentário, algum ponto, pode me falar, tá? Pode comentar aqui. A ideia aqui é trocar ideia, mas a ideia aqui é trocar ideia, tá, gente? Então, outro ponto, sexo e relacionamento com os pais. Esse ponto também é extremamente importante. A forma como você vê os homens hoje está totalmente conectada com a sua relação que você teve com o seu pai. E a forma como os homens veem as mulheres hoje está diretamente conectada com a forma como ele se relacionou com a mãe ou com a figura feminina. Então, isso é um grande gerador de problemas na vida real? Sim. Sim, sabe por quê? A menina, ela tá procurando um homem que é muito parecido com o seu pai. Então, como isso acontece na vida diária? Como esses problemas acontecem na vida diária? A menina que casou com um homem pensando que era igual ao seu pai, ou procurando alguém que era igual ao seu pai, na vida diária ela vai dizer assim, ó, mas meu pai não conserta, sabe? Daqui a pouco a mulher vai dizer assim, mas o meu pai, ele arrumava a telha, você não arruma a telha. E aí, o homem também vai acusar. Mas a minha mãe cozinha assim, cozinha assado, não cozinha assim. Então, essas trocas de ferpas, essas procuras de ideais que nós procuramos é que o outro seja como a nossa primeira relação, isso causa problema na vida diária. Por quê? Porque se eu quero que a minha esposa cozinhe como a minha mãe cozinhava, e como eu estou direto apontando, ela pode se sentir inferior. Ela pode dizer, poxa, mas eu não sou suficiente para o Thiago. E isso vai interferir na vida sexual. No fundo, tudo desemboca no quarto, na vida 2, íntima. Percebem? Então, você está casada com um homem, a Sônia disse, verdade. É bem isso, Sônia, é bem isso. Então, se eu quero que a minha esposa seja igual a minha mãe, vai gerar problemas. Se a Sônia quiser que o esposo dela seja que nem o pai dela, vai causar problemas. E assim por diante. Você precisa ver quem é o outro para evitar problemas que são totalmente resolvíveis, né? E isso não desemboque na vida sexual. Então, gente, prestem atenção nisso. Será que eu não estou buscando o meu pai no meu esposo? Será que eu pensem nisso? E outro ponto, sexo e disciplina. Sexo e disciplina a gente pode ter como educação. A forma como você, como eu, como nós recebemos a educação, ela influencia diretamente na forma como eu lido com as minhas necessidades, como você lida com as suas necessidades. Então, eu vou puxar isso mais para a vida real, tá? O homem que teve uma educação com uma tolerância excessiva, o homem era o reizinho da casa. Todo mundo funcionava em direção a ele, né? Todas as suas necessidades eram satisfeitas com o máximo de rapidez, né? Ele podia fazer tudo.
Esse homenzinho, esse reizinho em casa, quando ele vai se relacionar, quando ele se torna adulto, ele vai ver o sexo como uma relação de controle, mais uma situação para satisfazer ele, sabe? Então, ele não tem interesse, ele não tem carinho, ele não tem sensibilidade aos interesses do outro naquela relação. Isso, agora deu aqui. Então, gente, como eu tô ouvindo, gente? Deu vídeo pausado de novo, estão me ouvindo? Aqui parece ter melhorado. Então, aquele reizinho que se tornou um homem adulto, mas que quer que tudo gire ao seu dispor, ele vai ir para uma vida sexual e só vai querer ser satisfeito. Ele não vai querer satisfazer o... Poxa, tá dando vídeo pausado aqui direto. Eu vou pausar esse vídeo do YouTube aqui, que eu sempre coloco um vídeo, um fundinho musical, para ver se para. Agora, indo pro outro, o pouquinho, ele vai querer, ele não vai ter uma vida sexual satisfatória. Ele não vai gerar uma vida sexual satisfatória, porque ele vai querer que só as suas necessidades sejam satisfeitas. Isso vai dar problema na vida sexual. Mas aquela criança, aquele homenzinho que foi criado sob uma educação fortemente autoritária, né, impositiva, essa criancinha, quando se tornar um homem, ele pode se tornar um capacho na vida sexual. Ele pode ser extremamente obediente. E isso também interfere na vida sexual. Vai interferir na sua espontaneidade. Ele não vai conseguir ser na vida sexual. Ele vai só obedecer. E aí vai ter sempre que propor a relação. Então, isso é preocupante. E isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Eu coloquei aqui o exemplo do homem, mas pode ser a mulher também. Às vezes a mulher foi criada como a rainha da casa e ela só quer ser satisfeita, ou ela foi criada sobre um regime de forte autoritarismo e aí ela não consegue ser ela mesma na relação. Ela só vai obedecer. E aí isso vai dificultar. Percebem como a educação dificulta na vida sexual? Percebem como a educação dificulta na forma como a gente vê as nossas necessidades? Dependendo da forma como a gente é educado, a gente vai ver as nossas necessidades como algo super necessário ou muito desnecessários. Ou então, de uma forma ideal, é necessário, né? É necessário. Então, percebam como é que foi essa educação de vocês. E por último ponto, é o sexo e a autoimagem. Esse é o último ponto, tá? Então, a forma como você se vê, a forma como eu me vejo, interfere, orienta os nossos comportamentos. Isso já é fato. Então, isso já é fato e isso já acontece nisso em outras lives. Então, percebam a história do Rodrigo. Temos outras histórias. Temos outra história. Mais uma história. O Rodrigo, ele é um cara que ele se sente profundamente inadequado em sua vida. Não, como eu falei lá no início da live, ele não recebeu afeto, ele não recebeu cuidado, ele não recebeu atenção. Ele foi até rejeitado. A mãe dele não queria que ele nascesse. Então ele se sente profundamente inadequado. E aí o que ele faz? Ele age como um Dom Juan. Tenta pegar o máximo de mulher. E aí o principal motivo para ele pegar a mulher, o principal objetivo dele é levar para a cama e provar a sua virilidade. Né? Como eu sou másculo, como eu sou potente, como eu sou bom. E essa criança, né, que se sente inadequada, quando ela vai para um casamento, ela não consegue ser fiel, porque ela precisa constantemente de provas de que ela é viril, de que ela é máscula, de que ela
é desejada. Mas o pior paradoxo é que quanto mais ela prova isso, pensando que vai se satisfazer, mas ela se esvazia. Mas ela o vazio aumenta, se expande dentro dela. Porque o que falta para essa pessoa não é mais contatos físicos. O que falta para essa pessoa é mais autoconhecimento, para entender que o que ela precisa é se aceitar como uma pessoa que não teve cuidado, mas que hoje ela pode se dar cuidado. Percebem? Como a nossa vida como um todo interfere na relação sexual, interfere no casamento, interfere na fidelidade, interfere em tudo, extremamente tudo. Então, eu não sei, gente, se tem perguntas a respeito sobre isso tudo que eu estou falando. Se tiver perguntas, comentários, sintam-se à vontade, tá? Eu estou aqui comentando, né, colocando pontos. Então a gente viu que a vida sexual ela tem a ver não só com as quatro paredes, não só com a intimidade a dois, mas tem a ver com a vida como um todo. Tem a ver com a educação, tem a ver com a forma como a gente se vê, tem a ver com a forma como a gente sente a respeito de nós mesmos, tem a ver com o crime, tem a ver com aquilo que a gente consegue expressar. Tudo isso recai na vida íntima dos dois. Deixa eu ver. Tem a ver com aceitar os desejos, não reprimir, né? Que foi isso que eu falei lá no início. Então, gente, a vida sexual não é só entre quatro paredes. A vida sexual é um resultante de todo relacionamento. Não esquecemos disso. Não venhamos esquecer disso. Para que a nossa vida sexual não se torne insatisfatória. Porque muitas vezes a gente pensa que é só em quatro paredes e, poxa, mas eu tô procurando fazer isso, estou procurando inovar, eu estou procurando isso, estou procurando aquilo, e não está dando certo. Mas em outros pontos a gente está pecando. Então, preste atenção no seu relacionamento. Porque esse relacionamento como um todo, ele vai gerar uma vida satisfatória com o companheiro. Como dizer isto para o companheiro? Boa pergunta, boa pergunta. Eu até me emocionei agora. Porque isso faz parte da página 2 da comunicação. A gente costuma ter comunicação só até a página 1, né? Mas falar de problemas, ter conversas difíceis, a gente não costuma. E é isso que impede diretamente a continuação, a atualização dos nossos relacionamentos. Então, como falar isto para o companheiro? Converse sobre os seus sentimentos. Se você falar, poxa, o sexo está ruim, a outra pessoa que vai estar do seu lado vai atingir diretamente o ego dela. Então, a partir do momento que você atingir o ego dela, ela já não vai mais conseguir te ouvir. Ela vai só querer rebater a sua acusação. Então, você precisa falar sobre sentimentos. Porque aí, quando você fala sobre sentimentos, é problema A2. É algo que você sente da relação. Você não está falando do ato que é referente a ele ou referente a você. Você está falando de um sentimento seu, que é um desconforto seu, que é da relação. Você não está culpando. A questão é isso. Eu acho que o principal detalhe é isso. Você está falando de problema da relação, é um problema da relação. Você também tem responsabilidade disso. Não é o outro, não é a culpa do outro. É um problema de vocês. E aí você vai conversar sobre o que você sente. Poxa, fulana, eu tô me sentindo assim, assado. Ou então você pode perguntar como você se sente na relação. Você pode iniciar por aí também. Aí ele vai dizer. Porque às vezes ele também está sentindo esse desconforto, mas ele está como você. Ele diz, poxa, e aí? Eu sinto, mas eu não sei como dizer. Ou eu nem sei o que está
está passando aqui dentro. Então, é muito difícil entrar na página 2 da comunicação. Não falar só aquilo que é coletivamente aceito, entrar nos problemas mais cotidianos e passar, assim, falar coisas mais sérias. É difícil, não é uma atividade fácil. É uma atividade de autoconhecimento, é uma atividade de maturidade. É uma atividade que vai gerar conflito? Vai gerar conflito. Mas não é muito amoroso sem conflito. Então, primeiro passo, olhe para você, que desconforto é esse? Né? Converse com você e esclareça que desconforto é esse. Segundo passo, fale sobre os seus sentimentos para ele. Não fale sobre o ato de uma forma culpabilizante. Eu não sei se até que ponto deixei isso claro, tá? Se quiser falar, fiquem à vontade. Eu e meu esposo fomos criados bem travados em relação ao sexo. Legal. Legal não, né? Eu digo legal de você reconhecer isso, de você já ter consciência disso. Então, se vocês são de mundos aproximados, então eu não sei até que ponto ele tem consciência disso, né? Mas já é um primeiro passo. Poxa, eu percebo que eu sou travada, fulano, mas é só eu? Você tem. Porque daí quando você num ponto em comum, vocês vão se conectar. Vai ficar mais fácil de falar sobre. E aí, se ele tiver consciência de que ele também é travado, poxa, tá. Você também se vê travado? Tá. Então, o que a gente pode fazer a respeito disso? O que a gente pode fazer? E aí, juntos, vocês encontram o melhor caminho. Porque cada casal encontra o seu caminho. Sabe? Às vezes tem casal que... Né, as saídas são as inúmeras, né? É só a gente botar no YouTube aí, a gente vai ver. Né? Tem pessoas que escolhem fazer o relacionamento a três, outros escolhem ir fazer uma relação a três, outros escolhem fazer um relacionamento, né, a três, não só a vida sexual. Enfim, cada um encontra a sua melhor saída, mas é necessário que vocês conversem sobre esses sentimentos. Não procurando culpar o outro ou se culpar também. Não se culpe, porque a culpa só pesa. Só pesa e não resolve. Tá? Não se culpe. Ele não fala a respeito. Até falar ele não gosta. Pois eu entendo. E aí é interessante procurar aos poucos, com jeito, levar ele, não levar, mas se interessar por ele. Por que ele tem essa dificuldade? Sabe? Não basta, e não é o melhor caminho apontar. Tu tem dificuldade nisso. Não. Se interesse pela vida dele. Por que ele tem essa dificuldade? Como é que foi? Tá, você sabe que a criação dele foi nesse sentido, né? Mas se interesse pela vida dele para que ele consiga falar com você. Porque às vezes ele não gosta de falar porque ele não gosta de tocar no mundo interno. É difícil tocar no mundo interno. É difícil eu ver que eu sou travado nisso, que eu tenho dificuldade nisso. É difícil ver as nossas mazelas. Então, é necessário criar um ambiente de acolhimento para que ele consiga ser ele mesmo, que ele consiga falar. Foi criado meio machista. Sim, entendo. O machismo ele é uma barreira bem forte, né? Dependendo da forma como ele vê isso, pode ser bem difícil. Pode ser bem difícil ele superar
Mas o que eu aprendi e o que eu aprendo é que quando dois querem resolver as coisas, eles resolvem. Então, crie esse ambiente para que ele consiga falar sobre essas conversas. Como que eu crio esse ambiente, Thiago? Você pode iniciar falando. Porque aí, poxa, ela tá falando. Eu nunca vi ela falar sobre isso. E ela tá me revelando isso depois de tantos anos, né? No primeiro dia ele pode não falar nada. No segundo dia ele pode não falar nada. No primeiro 2 semanas ele pode não falar nada. Mas aos poucos vai água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Aos poucos ele vai sentindo a vontade para compartilhar os sentimentos. E aí, Sônia, você não precisa compartilhar os sentimentos diretamente do sexo, diretamente dessa dificuldade sexual. Você pode ir compartilhando sentimentos de outros aspectos da vida. Para que, quando vocês entrarem nessa segunda parte da comunicação, dessas situações mais complexas, em que vocês têm dificuldade, ele se sinta à vontade. A ideia é que ele se sinta à vontade para falar de sentimentos. Esse é o primeiro passo. Aí, num segundo momento, ele se sente à vontade para falar de sentimentos mais difíceis. Porque não é fácil, cara. Não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes eu travo conversando com a minha esposa, né? Poxa, vem aqui, ó. Fica, sabe? Então, trabalhar a comunicação, trabalhar o relacionamento é um trabalho diário, de arar a terra, né? De colocar semente, de regar, é um trabalho diário, né? Relacionamento dá trabalho, amor dá trabalho. E autoconhecimento é doloroso. Então, eu não sei até que ponto eu ajudei. Você colocou ali boa dica. E se tiver algum outro ponto, fique à vontade, tá? Mas é nesse sentido, Sônia. Como dizer isto, como dizer essa conversa, é uma luta. e a Sônia tá rindo. A Sônia disse que é uma luta e tá rindo. Sim, não é fácil, não é fácil. A gente que lute, né? Mas, ao mesmo tempo que relacionamento é uma luta diária, né, em alguns aspectos, casamento é bom em outros pontos, em muitos outros pontos, né? E você que sabe que está casado há tanto tempo, né? Então, é esse trabalho de manutenção, né? Porque quando a gente começa a viver a vida junto e passa a fase da paixão, depois é ajuste, né? Depois é ajuste, a gente precisa estar ajustando. Poxa, isso pode melhorar aqui, isso pode melhorar aqui, isso, né? Mas, qualquer coisa, Sônia, pode me chamar lá no direct lá, que a gente converse sobre isso e tô pronto, né? Tô disposto a te ajudar, tá? Gente, eu vou encerrar a live, daqui a pouco eu atendo às 9. Eu não sei, Sônia, se tiver mais um comentário, eu tenho mais uns 5 minutinhos para responder. Se tiver, pode me chamar no direct. Quando tiver, poxa, Thiago, já tô praticando e tô. Muito obrigada. Tá, a Sônia disse muito obrigada. De nada, pode me chamar lá quando estiver praticando e tiver com dificuldade. Mas o caminho é esse. Crie ambientes para a expressão de sentimentos que a médio e longo prazo é possível que ele fale de emoções mais difíceis. E você pode criar esse ambiente você falando sobre as suas emoções. Poxa, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Você pode falar sobre a sua vida cotidiana, coisas comuns. E aí, aos pouquinhos, você vai avançando, até que você fala, poxa, estou me sentindo meio assim na nossa relação sexual. Vai devagarinho e vai falando para abrir espaço para isso. Né, abrir espaço e trabalhar nesse ponto que é importante.
É importante pra gente. Tá bom? Gente, muito obrigado pela companhia, tá? Segunda-feira estamos aqui novamente. E no mais, eu tô aqui no Instagram produzindo vídeos e conteúdo todos os dias, tá? Abraço!